Por que escolhemos Valência para morar? E aí, pessoal, esse vídeo é diretamente aqui de casa e a gente vai explicar para vocês um pouquinho de como a gente veio parar em Valência. Hoje, dia 9 de outubro, dia da comunidade valenciana, feriado, para tudo por aqui. Então a gente decidiu gravar esse vídeo hoje porque estava tranquilo. Tudo começou porque eu vim jogar bola aqui na Espanha, vim jogar futebol. Uma cidade que fica na comunidade valenciana, fica mais ou menos 1 hora de Valência, de trem, de carro. Eu vim em 2023 a primeira vez, retornei ao Brasil, voltei novamente em setembro do ano passado. Bom, eu já tinha vindo com a intenção, já sabia um pouco mais ou menos do processo de documentação. Até então, não precisava de visto para entrar na Espanha, você tinha 90 dias legais como turista. Só precisava pegar um voo com seu passaporte e, claro, né, você tinha que apresentar passagem de volta, o motivo de sua estadia aqui na imigração, mas você não precisava de visto nenhum. Agora é só mudar um pouquinho, a gente pode até falar disso em outro vídeo, que vai ter um processo um pouco diferente, mas bem fácil também, nada muito burocrático, como ir para os Estados Unidos da vida, por exemplo. E o visto mais fácil para se aplicar, com uma taxa de aproveitamento, uma resolução positiva mais alta, é o visto de estudante, que foi o que a gente fez. Né? Primeiro eu fiz, depois a Bruna, quando veio para cá esse ano, ela fez também. Que basicamente pega um curso de longa duração, com esse curso e alguns outros documentos que você apresenta, você consegue uma permissão, uma instância por estudos para morar aqui na Espanha, que isso vai te permitir, grande parte te permite trabalhar meio período, digamos assim, como no Brasil, que seria equivalente às horas do curso, né? E você tem esse período legal, e aí, geralmente o período do curso ou o período que vai ser estipulado pela estrangeiria, né? Que é o órgão público que gestiona os vistos e os documentos estrangeiros aqui na Espanha. E foi basicamente isso que a gente fez. Eu vim em setembro, já dei entrada, esse processo demorou um pouquinho porque teve o processo da Dana aqui em Valência, que foram as enchentes. Geralmente esse processo de visto, por exemplo, da Bruna saiu em 2 semanas. O meu demorou 2 meses para sair, mas foi muito por conta desse processo. Geralmente eles valem 1 ano, né? Por exemplo, o seu foi 1 ano, o meu também. Depois desse 1 ano você pode prorrogar ele, renovar ele por uma autorização de residência temporal, por trabalho ou por estudos, enfim. E aí sim começa a contar para a cidadania, né? Isso, lembrando porque aqui na Espanha é um dos lugares talvez mais procurados porque são os mais fáceis de você entrar e também de você conseguir uma cidadania europeia. Né? Aqui na Espanha, com 2 anos legais, você pode dar entrada na cidadania espanhola. Né? Mas essa é a questão, a nossa instância por estudos não vale. Então esse 1 ano que eu passei aqui já, e que a Bruna vai passar também, não vai contar, só vai contar a partir do momento que sair a nossa autorização à residência temporal por trabalho ou estudos. Né? O meu já está em processo, né? E o da Bruna a gente vai fazer só ano que vem, porque tem que esperar chegar o prazo aí do vencimento dessa instância para poder fazer a renovação. Um detalhe que a gente esqueceu de falar, dia 9 de janeiro estávamos indo para São Paulo pegar um voo para vir para cá com as nossas 4 malas e um coração cheio de expectativa e a mente assim, porque a gente estava se mudando de país e, bom, amanhã faz 10 meses que nós estamos morando aqui em Valência. E, bom, para contar um pouquinho da minha parte, como o Davi veio antes, né? Ano passado eu vim aqui, algumas pessoas sabem, para fazer intercâmbio voluntário. Eu vim em setembro e aí eu fiquei perto ali da cidade onde o Davi ainda estava morando, aqui da comunidade valenciana, que é outra cidadezinha também. Aí fiz esse intercâmbio, fiquei numa casa. É um intercâmbio bem diferente para se fazer, bem legal também, bem mais econômico. Então é muito bom. Porém, eu vim aqui para conhecer, claro, mas também já estudar um pouquinho. E é uma coisa que funcionou muito para mim, porque eu vim para Valência em si, pousei em Madrid, mas depois vim para Valência para poder conhecer a cidade, porque eu já tinha em mente que alguma vez na vida, algum dia, a gente poderia vir morar aqui. Então eu vim conhecer, eu tinha uma oportunidade para fazer em outras cidades esse intercâmbio, que são as vagas que surgem lá na plataforma, mas eu falei, vou conhecer, porque, né, talvez um dia eu more, então vamos conhecer. Funcionou muito pra mim. É uma sugestão que eu deixo, uma dica que eu deixo pra quem quiser morar em outra cidade, outro país. Vá lá, visita, fica 1 semana, 2 semanas na cidade, turista um pouquinho, conhece um pouco. Foi muito legal porque eu fiquei meio que no interior, assim, eu fiquei nas cidadezinhas mais pequenas ali e eu conheci muito da cultura, conheci bastante gente também, conheci muito estrangeiro. Aqui, gente, é uma cidade que tem muito estrangeiro, muito.
Então, assim, foi bem legal a experiência. Conheci, fiquei aqui quase um mês, que eu tava de férias no meu trabalho. E aí, sim, vim morar em janeiro. Como o Davi falou, fiz o mesmo processo do visto, porque era o mesmo que ele tinha feito. A pessoa que nos indicou, né, que nos ajudou nesse processo, falou que eu poderia fazer também, que não tinha nada em específico porque ele jogava futebol, não era nada disso. Qualquer um pode fazer esse visto. Então eu fiz e a gente tá aqui trabalhando, estudando. No caso, o Davi já terminou, tá, né, vai trocar o visto dele, porque agora já deu um ano, o meu vai dar um ano só em março. Então eu também posso trabalhar, inclusive estou trabalhando. É isso. Vale deixar essa dica, deixar claro isso, porque muita gente vem sem documentação. A gente conhece bastante pessoas aqui, bastante brasileiros que vieram sem documentação, acho que talvez por uma falta de conhecimento, e veio assim, eu venho na ideia de conseguir um trabalho e conseguir um documento. Essa talvez seja uma das opções mais difíceis de se fazer. Tem muito trabalho? Tem muito trabalho. Mas não é tão fácil assim de você conseguir ingressar no trabalho, principalmente se você não tem documento. Então, essa ideia de vir sem documento e conseguir um trabalho é uma ideia ilusória. Por exemplo, eu vou falar um pouco na minha área, entre aspas, que é a questão do futebol. A menos que você venha com um contrato realmente Do time, né? de um time bem estruturado, que vai te pagar um salário, que vai te dar condições de viver, aí sim você consegue um visto por trabalho, porque já entra num trabalho qualificado, né? Que não é qualquer pessoa que vai fazer. Nesses casos você consegue. Vou para trabalhar normal, vou para trabalhar em alguma loja, vou virar garçom, vou fazer qualquer coisa. Você não vai ter documento. Até pra gente que tirou o documento, né, do visto de estudante, foi muito difícil. De verdade, a gente conseguiu mais trabalho assim por indicação, porque ainda assim é muito difícil trabalhar sendo estrangeiro com os documentos. Não venha na ideia de vou conseguir trabalho aí e conseguir um documento. Estude todas as formas possíveis de você já ter um documento, de você conseguir um documento por sua conta, sem depender de que alguma pessoa faça algo para você. Porque essa é a ideia de você conseguir um trabalho e esse trabalho te gerar um visto, né? Você depender de alguma pessoa para fazer alguma coisa, e isso aqui não vai funcionar muito bem. Os próprios espanhóis em si, eles não entendem desse assunto, eles não entendem de vistos, de documentação, Nem mesmo até porque empresas. eles estão no país deles, não tem por que se preocupar com isso. Então é a mesma coisa, uma empresa brasileira no Brasil talvez não vai saber como funciona para empregar um estrangeiro, por exemplo. Então, não venha com essa ideia, porque não funciona, são pouquíssimos casos. E geralmente, quando você ainda consegue achar uma pessoa que pode dar entrada em um visto para você de trabalho, digamos que você encontra um emprego, um ótimo chefe que se disponibilizou a fazer isso para você, a chance de ser negado o seu visto é muito alta. Porque eles alegam que tem espanhóis desempregados que poderiam exercer o que você está exercendo, então não faz sentido dar um emprego para o estrangeiro, sendo que o espanhol está desempregado, sabe? Já que não é algo qualificado, foi o que eu comentei do futebol, por exemplo, que entra numa questão qualificada, e aí sim, eles não vão alegar isso, porque independente de ter espanhol desempregado, nem todos podem fazer o que essa pessoa vai fazer, especificamente essa é a ideia. Então, visto de estudante é o mais fácil, que vai te permitir possivelmente ter um trabalho e estar legal na Europa. Lembrando que você não fica legal somente na Espanha, você fica legal na Europa. Claro que sua residência, digamos assim, é na Espanha. No nosso caso, por exemplo, como a gente está na comunidade valenciana, a gente só poderia trabalhar na comunidade valenciana, por exemplo. A gente não poderia trabalhar em Madrid, digamos assim, que é um outro estado, uma outra província, outra comunidade. A gente não poderia trabalhar lá, até porque não faria sentido. Mas você fica legal na Europa toda. Você não precisa do seu passaporte mais para países que fazem parte da União Europeia. Um detalhe importante, às vezes pode surgir a dúvida, a gente não deu entrada nesse visto aí no Brasil, né? Pra quem tá assistindo do Brasil. A gente deu entrada nesse visto aqui na Espanha. Foi direto aqui na Espanha. Tanto que eu vim em janeiro como turista. Foi até um pouquinho difícil, porque a gente fez uma escala em Portugal e o agente de imigração começou a fazer um monte de pergunta. Como assim? Você é casada com ele? E aí você tá vindo aqui fazer o quê? Você vai pra Valência fazer o quê? Mostra os documentos, mostra as passagens. Por isso eu também vim com a passagem de ida e volta comprada. Porque pode dar problema. Gente, não caiam na ilusão de que eu vou com uma passagem só de ida, lá eu me viro. Não façam isso porque realmente pode dar muito problema. Você pode ficar preso no aeroporto. É complicado, muito complicado mesmo. A gente não conhece ninguém que parou no aeroporto, foi mandado de volta embora, digamos assim.
mas eu sempre conheço pessoas que ficaram algumas horas no aeroporto, Sim. até tendo que ligar para outra pessoa, liga para um, liga para outro, tendo explicar a situação. Conheci uma pessoa que tinha um documento chinês, porque viveu muito tempo na China, foi parado na Holanda e quase não conseguiu vir para a Espanha. A melhor opção, até, pega os voos direto. Porque a escala pode dar problema. Geralmente todas essas pessoas que tiveram um certo problema que a gente conhece foram escalas nessa nossa vinda em janeiro pra cá. A gente chegou aqui no aeroporto em Valência e não foi feita nenhuma pergunta, nada. A gente simplesmente desceu do avião, pegou nossas malas e foi embora. Sim. Não tinha nenhuma fiscalização. Claro, faz um pouco de sentido? Faz um pouco de sentido porque a gente já estava dentro da União Europeia, estava vindo de Portugal para cá. Em Portugal, sim, a gente conseguiu porque também tinha essas questões, tinha passagem de volta e eu tinha uma autorização já, né? Já estava legal, já tinha meu documento, então pude mostrar isso e facilitou um pouco o processo. Bom, a partir do segundo mês, quando eu cheguei aqui em Valência, eu já dei entrada no processo do visto, igual o que o Davi fez, e eu já sabia que tinha esse prazo, então eu já vim preparada com questão de dinheiro, os documentos e tal, e foi tranquilo, assim, né? Ainda tem algumas coisinhas difíceis, mas quando você vem com essa noção, é muito mais fácil. Claro, você passa por muito menos perrengue, assim, e a gente não tem ideia de como funciona dar entrada num visto aí do Brasil. Porque algumas pessoas até comentaram algumas vezes, mas a gente não sabe como é. Para algumas pessoas pode ser mais rentável e mais fácil você dar entrada em um visto aqui. Sim. Né? Mas claro, você tem que vir com tudo bem preparado, já todos os documentos prontos para serem apresentados, traduzidos, apostilado que precisa ser traduzido, enfim. Porque isso vai facilitar. Igual esse de estudos é um prazo de 60 dias que você entre na Espanha. Ideal você já ter o curso, possivelmente alguma assessoria, algum advogado que faça esse trâmite para você, que é mais fácil, você já tá aqui, você leva no advogado, assina, ele manda, e enfim, foi como a gente fez o nosso. Estando no Brasil, você tem que se deslocar ao consulado, tem que fazer toda essa questão, e geralmente pode até demorar mais do que seria aqui. Mas claro, foi o que a gente comentou, teve algumas mudanças na legislação espanhola recentemente, em maio, não sei se todas já estão válidas, mas vai ter algumas alterações, inclusive em relação a vistos de estudante. Informação meio por cima que a gente recebeu até do advogado que fez a nossa tramitação, por exemplo, é que o visto estudante com permissão ao trabalho vai ser agora só para estudantes de nível superior. Então, para uma faculdade, você teria que fazer. O nosso não foi uma faculdade, era um curso técnico de 1 ano, possibilidade de prorrogar até 2 anos, e ele era válido com direito ao trabalho. Agora a gente já não sabe mais se vai ser válido exatamente assim. A gente pode até trazer para um outro vídeo, inclusive, essas atualizações. Até o prazo de turista, né? Pode mudar. Sim, pode mudar. Eu acho que já até teve mudança, se eu não me engano. Agora é 30 dias só e você já precisa da entrada. E agora, para quem quer o carimbozinho no passaporte, não vai ter mais, inclusive. Agora vai ser o sistema digital que vai olhar ali suas entradas e saídas em países, ali na imigração do aeroporto, não vai ter mais carimbo e passaporte. E você preenche isso no Brasil ainda. Sim, mas enfim, para quem quer mudar de país, se informe, principalmente da cidade em si. Não pesquise só sobre as leis do país, sobre as regras do país. Pesquise pela cidade, porque pode mudar muita coisa. A gente tem aqui na Espanha, por exemplo, muitas coisas diferentes que é daqui a Madrid, de Madrid para Barcelona, sabe? Inclusive sobre a comunidade, tem até o idioma, né? Muita gente não sabe, mas aqui o idioma que eles mais falam, né, e usam assim em escolas, faculdades e algumas outras coisas é o valenciano. O idioma mesmo deles aqui da comunidade valenciana. Sim. Como tem um catalão, por exemplo, em Barcelona, do País outros Basco. idiomas na Espanha, que são idiomas. Por exemplo, em Barcelona o catalão é a língua oficial e depois o castelhano. Você vai entrar em um museu, por exemplo, alguma coisa, tá escrito vai estar em catalão, depois o castelhano e algum outro idioma. Como tem aqui na comunidade valenciana também, você entra em vários lugares, principalmente órgãos públicos, você vai ter em valenciano, depois você vai ter em castelhano. Venham sabendo falar o castelhano, porque o castelhano não é tão fácil, não é portunhol, tá? Não é enrolar e vai saber falar. E principalmente para questões burocráticas, você precisa saber pelo menos ouvir, entender e responder, saber falar. Então, e aí eu me viro, de verdade, não. Isso vai te fechar muitas portas, principalmente, por exemplo, para quem quer trabalhar. Tem que vir sabendo falar para você poder se virar, né? Claro. Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem do lugar, do idioma e um pouco das leis para vocês poderem se tornar legais no país, melhor. Dito tudo isso,
Valência é uma cidade maravilhosa, indicamos muito Valência. Ela foi Pela Forbes, Sim. eleita a melhor cidade. pra morar. É muito boa, incrível mesmo, bem tranquilo. Um momento um pouco melhor que Barcelona, por certas questões Segurança. culturais que vem acontecendo na Espanha. É mais barato que Madrid, então tem muita gente migrando pra cá. Isso tem feito aumentar os preços e tudo mais. Porém, ainda assim é muito mais barato que Madrid e Barcelona pra viver. E você tem de tudo que você tem nas duas cidades. Tudo mesmo. Valência é uma cidade realmente completa, assim. Bom, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre Valência, sobre morar fora, pode comentar aqui ou pode nos enviar uma mensagem. Se inscreve no canal, curta e compartilha com aquele amigo, aquela pessoa que deseja morar fora do Brasil. E é isso. É isso. Fiquem atentos aí para os próximos vídeos, deem sugestões e até logo. Tchau!